Entrei agora aqui, 2 ou 3 pessoas disseram bem-vindo ao Brasil. Mas vocês sabem que eu estou tão frustrado porque eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas, não é? Preparar os jogadores, trabalhar, treinar. E a alegria que eu tenho tido aqui no Brasil, com os torcedores, com o grupo fantástico que eu apanho no Cruzeiro, com toda essa gente, depois estou frustrado se vale a pena continuar quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. E eu fico extremamente frustrado porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar o peso da satisfação daquilo que eu já vos disse desde o início, que eu vim para o Brasil para usufruir do jogo, para usufruir da emoção, dos torcedores, desta paixão que as pessoas têm pelo futebol. Em relação ao jogo, acho que foi muitas coisas que aconteceram. Não vale a pena relatar, que vocês viram, desde o nosso Kaique, que tem o lábio todo inchado e não houve paragem de jogo. A qualquer lance da primeira parte estava um jogador do adversário no chão, o árbitro parava o jogo e ia lá assistir. O Fabrício, acho que não fez falta nenhuma. Quem faz falta é o adversário que faz a falta. Ele roda, bate-lhe nas pernas. A expulsão, as dualidades de critérios. Eu vi às vezes, há dias o árbitro contra o Sport, o mesmo árbitro, a expulsar o Rincon por uma situação da mesma forma. Mas dizem-me bem-vindo ao Brasil, mas eu não quero isto para mim, porque eu gosto de controlar o jogo, eu gosto que os jogadores sejam, o papel dos jogadores sejam responsável dos resultados dentro de campo. Eu hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me: mas se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse: não. E eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém. Não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo um conjunto de amadores, enquanto não houver uniformização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem eu trabalhei, os torcedores, como vocês dizem, mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena. Vamos? Querem mais alguma pergunta? Acho que melhor acabar por aqui, está bem? Obrigado, pessoal. E aí, queria saber de vocês, assim, após essa manifestação de Jardim, vocês ficaram preocupados com a continuidade dele para a próxima temporada? Ô, Caramujo, eu não levo por esse lado, não. Acho que é porque em várias outras entrevistas, né, muitos perguntam o Jardim no sentido de sobre um período muito grande trabalhando aqui, né, e sempre o torcedor fala isso com ele e tudo. Acho que ali foi um desabafo, um sentimento muito espontâneo do Leonardo Jardim. Tanto que ele iria para a coletiva normal, e aí eu inclusive falei, quando ele estava passando, de forma irônica, claro, né? Bem-vindo ao Brasil, Jardim. Que isso aí, ele não está acostumado a ver esse tipo de coisa, né? E ele fala ali na entrevista, acho que foi uma coisa assim, muito daquele momento. Um desabafo, nada de se não mudar eu tô indo embora daqui, porque isso aí não é, pelo que a gente conhece do Leonardo Jardim, não é uma característica dele, né? Acho que não tem que transformar isso no... O Leonardo Jardim, ele tá... ele é o mais importante técnico do futebol brasileiro e ele tá ameaçando ir embora por causa disso. Quem entrar nessa maluquice aí vai se comprovar um maluco de verdade, porque eu não vi nada disso e achei o tom dele sobre a arbitragem um tom perfeito. E acho até essa estratégia dele aí, porque se continua a coletiva,
Jardim, o Kenny Arroyo entrou bem e tal, ia se perder ali no meio, sabe? Tem um assunto, um posicionamento muito forte, se bem analisado, né? E não, se você quiser fazer discurso aí para jogar ao vento, né? Para um monte de galera que vai até comprar, fica muito fácil. Quem quiser analisar de um jeito como tem que se analisar mesmo, né? Mesmo aqui a gente, todo mundo sendo cruzeirense, acho que dá para a gente analisar com uma certa isenção da importância dessa fala aí do Leonardo Jardim ontem, Caramujo. Que ser humano ficaria tranquilo depois de ser prejudicado, né? Nenhum. Os jogadores sentem, os torcedores sentem, e o treinador não é diferente, o ambiente inteiro muda. O problema é que muitas vezes é esperado do Cruzeiro que ele aceite o erro, que ele engula os prejuízos, como se nada tivesse acontecido. Isso que talvez tenha esperado de uma entrevista do Leonardo Jardim. O sentimento de injustiça, que é esse sentimento do Leonardo Jardim, é nítido. Ele é um técnico extremamente sereno, extremamente racional, raramente se exalta, e é exatamente por isso que quando demonstra esse incômodo, é porque o limite já foi ultrapassado. Não é sobre o lance, não é sobre a expulsão que não veio, é sobre o acúmulo de decisões erradas. É um trabalho de semana inteira ser comprometido por algo que foge do controle da equipe. É um sentimento de indignação e impotência. E o Samuel foi perfeito. É difícil você conseguir dar seguimento à entrevista depois de um ambiente extremamente tumultuado, um sentimento ruim. Saber separar nesse momento talvez não tenha tanta necessidade, né? Agora, eu acho que é acalmar os ânimos, encontrar soluções também. É difícil, muitas vezes, a gente chegar num caminho, né, para que essas coisas sejam amenizadas. Eu confesso que estou descrente com relação a isso, mas me sinto com medo, sim. Mesmo com o Jardim naquele sentimento, já no calor do jogo, ter falado isso me preocupa. É difícil você se manter dentro de um ambiente onde você vê a injustiça acontecendo de maneira frequente. Tomara que seja só algo momentâneo realmente do Leonardo Jardim, que ele possa depois refletir sobre e que as coisas possam melhorar também, não só para o Leonardo Jardim, mas para o futebol brasileiro. Ô Caramujo, eu só queria fazer um pedido assim para o torcedor do Cruzeiro. Eu sei que a Samuca TV é a casa da Nação Azul. Eu não tenho pretensão nenhuma de falar o que o torcedor do Cruzeiro tem que pensar ou sentir, porque somos muitos e quem sou eu? Mas, cara, vamos abraçar Leonardo Jardim e o Cruzeiro, né? Porque o que ele demonstrou ali foi frustração. Assim como eu, assim como você, assim como todo mundo que assistiu o jogo de ontem, porque o Cruzeiro fez uma boa performance diante de um grande adversário e foi prejudicado por erros de arbitragem, não só o principal ali da não expulsão do Gustavo Gomes, como outros que nós já citamos aqui ao longo do programa. E assim, eu não acho que o Leonardo Jardim é perfeito, eu não acho que ele é o melhor treinador do mundo, mas vamos analisar o contexto. Qual treinador está fazendo um trabalho melhor do que o Leonardo Jardim em 2025? Talvez você consiga citar um ou outro, mas vamos pensar assim, no nível que o Cruzeiro está brigando, de parte de cima da tabela, de semifinalista de Copa do Brasil, quem está entregando um trabalho melhor do que ele? E pensa no Cruzeiro que ele pegou, gente, assim, totalmente desmantelado, física, tática e tecnicamente. Olha o pouquíssimo tempo que ele precisou junto da sua comissão técnica e desse grupo de jogadores para colocar o Cruzeiro nesse patamar. O que a gente está vivendo nessa temporada não é normal. O normal era estar oscilando igual o Botafogo tá, o Fluminense tá, pelo pouquíssimo tempo de trabalho, entende? Mas é porque é muita competência que esse treinador e a sua comissão têm.
E além do campo e bola, olha como o Cruzeiro mudou a sua postura de pensar e executar futebol. Olha como o projeto esportivo hoje parece... A gente consegue falar de um projeto esportivo dentro do Cruzeiro, algo que a gente não conseguia com a gestão anterior aí, falando mesmo do Pedro Lourenço, mas o CEO, as pessoas que estavam aqui tocando futebol, a gente não conseguia falar de um projeto esportivo. Olha como a chegada desse treinador e da sua comissão mudou tão rápido o rumo das coisas no Cruzeiro, e olha o futuro brilhante que a gente tem a médio prazo, cara. Mas assim, a gente vai precisar abraçar esse treinador, mais do que já abraçamos. Eu sei que a maioria da torcida gosta e entende que o trabalho é muito bem feito, mas quando eu vejo esse tipo de declaração, e eu vejo as reações que o Samuel pontuou, e aí, não só de torcedores, mas de pessoas da imprensa, tentando fazer falsa equivalência, o Pedro fala sobre isso, e é muito feliz nessa expressão. Gente, vamos ter cuidado assim, com o que a gente consome e com o que a gente repete, porque o que o Leonardo Jardim fez ontem foi um pronunciamento perfeito, talvez reclamou até pouco, talvez tinha motivo para reclamar muito mais, e durante toda a campanha teve motivo para reclamar muito mais do que reclamou. Então eu só fico aqui o meu pedido de que o torcedor do Cruzeiro abrace o Leonardo Jardim e essa comissão técnica e os jogadores do Cruzeiro, porque não são perfeitos, erram, fizeram jogos abaixo, eu preferi o fulano do que o ciclano como titular, demora a mexer isso e aquilo. A gente vai discutir pontualmente, a gente vai analisar pontualmente, mas no todo, a gente tem um baita treinador, na minha opinião, analisando o contexto, é o que está fazendo o melhor trabalho na temporada, e assim, não vamos nos deixar contaminar por narrativas nesse momento. O que o Leonardo Jardim falou ali, ele deu voz a todo torcedor cruzeirense, o semblante e a fala de mais absoluta frustração com o que está acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro, que a gente saiba ter discernimento para, nesse momento, apoiar os nossos, né? Claro que aqui a gente faz um trabalho isento, quando precisar criticar, nós vamos criticar todos, do Pedro Lourenço ao roupeiro. Mas nesse momento, cara, eu acho que a gente tem que abraçar essa comissão técnica e esse grupo de jogadores por tudo que estão fazendo e por tudo que o Cruzeiro tem sofrido com erros de arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro. No fim das contas, a grande lição é clara e profunda. O Cruzeiro tem hoje um dos melhores técnicos do país, talvez o mais coerente, mais estudioso e mais preparado que já passou pela Toca da Raposa em muitos anos. Leonardo Jardim representa uma nova geração de treinadores que não se deixam guiar apenas pelo resultado, mas pelo processo, pela construção de uma identidade sólida e pela valorização de cada detalhe que faz um clube ser grande. Ele chegou em um Cruzeiro em reconstrução, onde muitos não acreditavam mais em um projeto duradouro, e, com calma e inteligência, devolveu ao torcedor o orgulho de ver o time competir de igual para igual com qualquer adversário. Sua postura, sempre equilibrada, contrasta com a turbulência do futebol brasileiro, e é exatamente por isso que quando ele fala, o país escuta. Jardim é o símbolo de uma nova era no Cruzeiro, uma era em que a competência se impõe sobre o improviso, e em que o trabalho silencioso vale mais do que o espetáculo passageiro. É papel da torcida, como destacou Samuca durante sua análise, compreender o momento e abraçar de vez esse projeto que está sendo construído com tanto esforço. Não é hora de dúvida, nem de desconfiança, mas sim de união. O Cruzeiro, após anos de incertezas e turbulências, finalmente encontrou um norte, um comando técnico que entende o que significa vestir azul, lutar até o fim e respeitar a história que carrega. O torcedor precisa entender que o apoio nas horas difíceis é o que mantém a chama viva dentro de campo. Samuca foi enfático ao dizer que, quando o Cruzeiro joga e o torcedor acredita, a energia da arquibancada muda o destino do jogo. É essa simbiose entre time, treinador e torcida que faz o Cruzeiro ser diferente. Jardim, mais do que nunca, precisa sentir esse abraço, essa confiança que vem das arquibancadas e atravessa o gramado. O desabafo de Leonardo Jardim, longe de ser um sinal de fraqueza, é na verdade a expressão mais pura de humanidade. Ele não se escondeu atrás de desculpas, nem buscou culpados no elenco ou na direção. Ele expôs sua dor, sua indignação e, ao mesmo tempo, seu amor pelo que faz. Um treinador que fala com emoção, mas sem perder o controle, mostra o quanto está envolvido com o projeto. Jardim não se conforma em ver injustiças manchando o trabalho honesto de seus jogadores. E ao fazer isso, ele não apenas defende o Cruzeiro, ele defende o futebol brasileiro. Porque, no fundo, suas palavras ecoam em todos aqueles que ainda acreditam que o jogo deve ser decidido dentro das 4 linhas, com talento, garra e fair play. Sua frustração não é ego, é ética. É a dor de quem vê o mérito sendo questionado por fatores que não deveriam existir. Leonardo Jardim sente o que a nação azul sente e é por isso que o torcedor se identifica tanto com ele. Ele vibra, sofre,
se indigna e se emociona como qualquer cruzeirense nas arquibancadas. É o treinador que vive o jogo com intensidade, que entende a paixão que move milhões de torcedores espalhados pelo país e pelo mundo. Quando ele fala de frustração, o torcedor entende, porque sente o mesmo. Quando ele fala de orgulho, a torcida se arrepia, porque reconhece ali o reflexo do próprio sentimento. Leonardo Jardim não é um estrangeiro que veio apenas trabalhar, ele se tornou parte da alma do Cruzeiro. Ele carrega o peso das vitórias e das derrotas com a mesma dignidade com que a torcida canta, chora e aplaude. E é por isso que, mais do que um técnico, ele se transformou em uma voz da nação azul, um líder que fala com o coração, mas age com a razão, e que hoje simboliza o elo mais forte entre o campo, a arquibancada e o futuro do Cruzeiro. Por isso, quando ele demonstra frustração, não é apenas sobre um erro de arbitragem, mas sobre ver esse projeto sendo colocado à prova por fatores externos. Caramujo, em um dos momentos mais emocionantes da análise, disse que o discurso de Jardim foi o grito contido de todo torcedor cruzeirense, aquele que sente que, mesmo fazendo tudo certo, o clube segue sendo prejudicado. Essa leitura tocou fundo na torcida, que se manifestou em massa nas redes sociais em apoio ao treinador. E é impossível ignorar a profundidade dessa discussão. Samuca lembrou que o futebol brasileiro ainda precisa evoluir em aspectos básicos: qualidade da arbitragem, padronização dos gramados, calendário justo e respeito aos profissionais. Jardim apenas verbalizou o que todos sabem, mas poucos têm coragem de dizer. E quando um técnico estrangeiro de sucesso, acostumado com ligas de ponta, fala com tamanha franqueza, o impacto é inevitável. A Samuca TV encerrou o corte com uma mensagem poderosa: o Cruzeiro vive um momento de reconstrução, e é preciso proteger esse processo. As críticas de Jardim não foram contra o clube, mas contra o sistema que tenta travar sua evolução. E, nesse sentido, o técnico mostrou-se ainda mais cruzeirense do que muitos imaginam. Ele defendeu o Cruzeiro como quem defende um ideal, um projeto, uma causa. No fim das contas, a grande lição é clara e profunda. O Cruzeiro tem hoje um dos melhores técnicos do país, talvez o mais coerente, mais estudioso e mais preparado que já passou pela Toca da Raposa em muitos anos. Leonardo Jardim representa uma nova geração de treinadores que não se deixam guiar apenas pelo resultado, mas pelo processo, pela construção de uma identidade sólida e pela valorização de cada detalhe que faz um clube ser grande. Ele chegou em um Cruzeiro em reconstrução, onde muitos não acreditavam mais em um projeto duradouro, e, com calma e inteligência, devolveu ao torcedor o orgulho de ver o time competir de igual para igual com qualquer adversário. Sua postura, sempre equilibrada, contrasta com a turbulência do futebol brasileiro, e é exatamente por isso que quando ele fala, o país escuta. Jardim é o símbolo de uma nova era no Cruzeiro, uma era em que a competência se impõe sobre o improviso, e em que o trabalho silencioso vale mais do que o espetáculo passageiro. É papel da torcida, como destacou Samuca durante sua análise, compreender o momento e abraçar de vez esse projeto que está sendo construído com tanto esforço. Não é hora de dúvida, nem de desconfiança, mas sim de união. O Cruzeiro, após anos de incertezas e turbulências, finalmente encontrou um norte, um comando técnico que entende o que significa vestir azul, lutar até o fim e respeitar a história que carrega. O torcedor precisa entender que o apoio nas horas difíceis é o que mantém a chama viva dentro de campo. Samuca foi enfático ao dizer que, quando o Cruzeiro joga e o torcedor acredita, a energia da arquibancada muda o destino do jogo. É essa simbiose entre time, treinador e torcida que faz o Cruzeiro ser diferente. Jardim, mais do que nunca, precisa sentir esse abraço, essa confiança que vem das arquibancadas e atravessa o gramado. O desabafo de Leonardo Jardim, longe de ser um sinal de fraqueza, é na verdade a expressão mais pura de humanidade. Ele não se escondeu atrás de desculpas, nem buscou culpados no elenco ou na direção. Ele expôs sua dor, sua indignação e, ao mesmo tempo, seu amor pelo que faz. Um treinador que fala com emoção, mas sem perder o controle, mostra o quanto está envolvido com o projeto. Jardim não se conforma em ver injustiças manchando o trabalho honesto de seus jogadores. E ao fazer isso, ele não apenas defende o Cruzeiro, ele defende o futebol brasileiro. Porque, no fundo, suas palavras ecoam em todos aqueles que ainda acreditam que o jogo deve ser decidido dentro das 4 linhas, com talento, garra e fair play. Sua frustração não é ego, é ética. É a dor de quem vê o mérito sendo questionado por fatores que não deveriam existir. Leonardo Jardim sente o que a nação azul sente e é por isso que o torcedor se identifica tanto com ele. Ele vibra, sofre, se indigna e se emociona como qualquer cruzeirense nas arquibancadas. É o treinador que vive o jogo com intensidade, que entende a paixão que move milhões de torcedores espalhados pelo país e pelo mundo. Quando ele fala de frustração, o torcedor entende, porque sente o mesmo.
Quando ele fala de orgulho, a torcida se arrepia, porque reconhece ali o reflexo do próprio sentimento. Leonardo Jardim não é um estrangeiro que veio apenas trabalhar, ele se tornou parte da alma do Cruzeiro. Ele carrega o peso das vitórias e das derrotas com a mesma dignidade com que a torcida canta, chora e aplaude. E é por isso que, mais do que um técnico, ele se transformou em uma voz da nação azul, um líder que fala com o coração, mas age com a razão, e que hoje simboliza o elo mais forte entre o campo, a arquibancada e o futuro do Cruzeiro. A análise de Samuca TV foi cirúrgica. Leonardo Jardim não está pensando em sair, está pensando em como mudar o futebol brasileiro. Ele quer um ambiente mais justo, profissional e digno para que o Cruzeiro e todos os clubes possam competir de igual para igual. E esse discurso, em vez de gerar medo, deveria gerar admiração. É o tipo de liderança que transforma não só um time, mas toda uma mentalidade. Agora, o que resta é ver como o clube e os torcedores vão reagir. A coletiva de Leonardo Jardim foi um divisor de águas e a leitura de Samuca TV deixou isso ainda mais evidente. O Cruzeiro tem um comandante que não se cala diante das injustiças e um projeto que merece ser defendido. A pergunta que fica é: a torcida está pronta para esse novo capítulo da história? E você, torcedor cruzeirense, o que acha sobre tudo isso que aconteceu? Você acredita que Leonardo Jardim fez bem em se posicionar daquela forma e demonstrar toda a sua indignação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Diga o que você pensa sobre o trabalho dele e sobre o que o Cruzeiro representa hoje no futebol brasileiro. E, claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque essa história do Cruzeiro ainda vai dar muito o que falar.